Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com cantor, compositor, ator, apresentador, Vande Doratioto. Obrigado, Vande. Tamo juntos sempre, velho. Tamo juntos. Obrigado o convite, viu? Vande Doratioto, integrante aí do Premeditando Breck, grupo marco da vanguarda paulista no início dos anos 80, ao lado lá do Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Língua de Trapo, Grupo Rumo, só fera, né? Onde também já fez televisão, teatro, rádio, cinema, tem também o livro de Haikai lançado. Mais recentemente, o Vande se meteu em outra história, um projeto, né, que envolve o Adoniran Barbosa. Foi feito um lançamento pelo selo Sesc, um disco lindíssimo, uma relíquia, ao vivo, gravado nos anos 80, uma unidade do Sesc, né, com o Adoniran Barbosa. E o Vande fez o lançamento desse trabalho ao lado da Marisa Hort, recentemente. Ô, Vande, o que é o Adoniran Barbosa na sua vida? O Adoniran Barbosa é a metonímia, vou falar um termo fresco, do que eu acredito que é o Brasil. Aquele fragmento que tem um sujeito com uma voz lírica, profunda junto às camadas mais populares da população pobre, que formou todo o início da nossa cidade e, por extensão, do Brasil, desde o começo do século XX, italianos vindo para cá em busca de trabalho com as suas famílias, sem saber o que ia rolar na vida. Então, gente que desbravou, né, com uma coragem, uma ousadia, etc. e tal. Então, como eu sou oriundo de uma família de classe média, média baixa, também, meu pai também, Doratioto, italianos que vieram da Itália, e tem uma intersecção muito grande entre a vida e a forma de ser do Adoniran, e o que eu desejo como um modesto artista brasileiro que eu sou, junto com dezenas de outras informações, da vanguarda, como você citou, Augusto, muita coisa, mas receber influência não é emular ou copiar ninguém, é entrar no universo criativo, libertário do Criador, né? É por aí que eu vejo. Esse trabalho que você ajudou aí a tocar, que você lançou o disco, né, da Dona Irã, que é uma relíquia, o que você destaca desse disco? Tem alguns clássicos, né, da Dona Irã e outras menos conhecidas, mas comove aí a participação do público, né, o desempenho, né, no palco, né, da Dona Irã nesse disco gravado ao vivo. Eu queria que você comentasse o que cativa nesse disco, o que você até levou para o palco para ressaltá-lo. Isso é bom porque são coisas fortes que eu senti. Tudo isso aí foi o norte para a gente. Isso aí, como você citou, foi gravado em 1980. Para quem não sabe, isso é um registro histórico muito importante, no meu entender, no tempo que o projeto Pixinguinha, uma das coisas mais lindas que se criou no Brasil, acho que era o Hermínio Belo Carvalho, depois nós podemos ver Hermínio historicamente. Belo de Carvalho, criador do projeto. Então, beleza, estava aqui na bundinha, estava aqui ainda. E o Premê, sem fugir do assunto, fez 3 vezes o Pixinguinha pelo Brasil com um som fora das marcas, não é melhor nem pior, mas um som diferente. E onde íamos era uma alegria. Quero dizer com isso também que não adianta achar que o povão só vai absorver a música com refrão fácil, se só se mostra isso, é o que acaba rolando. Bom, esse disco do Adoniran, gravado em 80, janeiro, ele estava muito alegre. Para quem não se lembra, ele faleceu em 82. Ele tinha, portanto, ele tinha 70 anos, ele morreu com 72. Ele é de 1910 e morreu em 82. Então, ele estava maduro, já tinha feito de um tudo na vida e estava feliz esse dia. Quem vira o disco vai sacar que ele estava beleza, estava em paz com Deus, como se diz, e conversando engraçado com a plateia, com aquela voz rouca, cheia de cachaça e de cigarro, né, que é outro emblema de uma parcela da população que precisa usar essas maquiagens para aguentar o tranco. Então, o cara representava por demais essa turma que forma o Brasil, porque o Brasil é formado de baixo para cima.
E essa gente que formou tudo, né? Então, é um registro monumental. E eu digo, Augusto en passant, que o selo Sesc, velho, é um acontecimento, um selo que lança o talismã da velha guarda, o talismã, procurem saber, talismã. Tanta gente que eles lançaram, além do João Gilberto, nesse relicário, que foi o primeiro, nós fizemos o quarto desses programas e agora acabou com a Adoniran, né? O Wilson Batista, só gênios que formataram a nossa cultura do século XX, cara. Uma importância brutal. E o selo Sesc cacifa essas diferenças. Para ver como eles são ousados, fizeram do Premê, do grupo que eu faço parte, quem não se lembra, Premetando Break, o Premê, da Vanguarda Paulista, fez a nossa caixinha do Premê com 7 álbuns, muito bem feita, toda explicada, com o maior carinho, velho. Então, quem é que se interessaria em fazer? Não é desprezo pelo nosso trabalho, é por ser fora das marcas. Fizeram também a caixinha do Premê, Itamar Assunção, que para mim era o cara mais importante e bacana da Vanguarda, embora a Vanguarda como forma e conteúdo era o Arrigo, né? Mas a meu ver, o Itamar mais não. E o Itamar Assunção era o que eu mais adorava, essa coisa do preto na nossa cultura, que é fundamental a presença da raça negra. Sem ela, nossa cultura seria fragilíssima. Então, caio de novo para concluir que esse trabalho gravado que nós tivemos, que eu tive a honra de dirigir e fazer, escrever os textos, escrevi muita coisa fora do que ele falava, mas no universo dele. Bacana. Eu queria que você comentasse, aproveitando aí que você citou tanto o Premier, como é que o que que o Premier absorveu aí pode ter absorvido da Dona Irã ou de outras pessoas, né? A Vanguarda Paulista foi um movimento importantíssimo, para quem não sabe, né? Na virada dos anos 70 para 80, e eu já citei o nome das pessoas que participaram desse projeto. O Vande teve mergulhado aí nessa iniciativa relevante que trouxe elementos, né, do interior junto com outras experimentações. Eu queria que você comentasse, Vande, o que até o Adoniran trouxe aí para esse movimento ou outras influências. É exatamente isso, Augusto. Olha só, uma vez um jornalista, isso aqui é uma ponte para nós atravessarmos esse assunto com facilidade. O cara falou, pena que eu não me lembro o nome, daquela moçada daquela época tal. O jornalista falou assim: o Prebê é um Adoniran Hendrixizado. E nós tínhamos, por que não juntar Jimi Hendrix, Beatles, Rita Lee, com coisas vindas do interior que você citou? Isso aí. A Nausete, aquele jeitinho dela quando cantava as músicas do Tati. Eu também, minha família também é do interior, como quase tudo, né? Daquela região de Bragança, Atibaia, meio com um pezinho em Minas e tudo. É isso que o Brasil tem de melhor. Essa fusão, essa junção de coisas inusitadas, improváveis, que fizeram esse país com essa grandeza, com essas possibilidades e com esses problemas imensos que a gente tem, né? E que todos sabem e tal. Então, essa tua pergunta é beleza, porque tem aquela coisa meio sem vergonha de falar, mas era um liquidificador colocado lá dentro, onde tudo combinava, cara. Eu lanço um repito aqui para toda a moçada que nos ouvir, quem está vindo aí, não ache que cultivar o passado é ser passadista. Nada se faz do zero. Nem Beethoven, Mozart, os grandes da humanidade não partiram do zero, ninguém parte do zero. Quanto mais você conhecer a história, melhor você pode fazer uma base para saltar e fazer a vanguarda, fazer alguma coisa nova no mundo. Ninguém, nem um gênio absoluto, não parte do zero. Então, por que não conhecer o folclore, as brincadeiras, as piadas, os causos? Quem ouvia o Rolando Boldrin, por exemplo, quanta coisa maravilhosa que o Boldrin, meu querido amigo, trazia do universo caipira. Mas não quer dizer que então que você tenha que adentrar esse universo e ser igual a eles. Coisas, fragmentos falados aqui transformam-se em outras coisas nas artes, né? Assim é. O Vande, você não sente falta de movimentos? Não, há muito tempo que não se cria um movimento sólido no país, né? Igual o Vanguarda, né? Paulista. Teve vários aí dos anos 70, final dos anos 70 até os anos 90, final dos anos 90, né? Vou citar alguns, né?
a Tropicália, mais importante, mas teve o Clube da Esquina, teve o movimento do rap dos anos, né, dos anos 80, lá do Praça São Bento, né? Teve o movimento lá do Mangue Beat, teve a Vanguarda Paulista, como eu já citei, mas de 2000 para cá, nesse século, não apareceu quase nada. O que aconteceu, Vande? Você conhece bastante a música brasileira. Eu vou um pouquinho para o terreno, Augusto, da especulação, do que eu observo. Ah, houve uma horizontalização dos talentos, né? Veio uma massa de gente volumosa, facilitada pela internet. Ninguém vira artista bom por causa da internet, mas é uma ferramenta que amplifica o sinal de quem está vindo. Então, com ela você entra em contato com mais coisas. O cara, você fala de um sujeito, você fala dos mutantes. O cara fala mutantes, fala a genialidade dos mutantes. O cara dá um clique, ele fica a par do que rola, né? Então, talvez o que rola, penso, um dos fatores, tantas vertentes, né, levam a isso, é que essa horizontalização permitiu que a maioria fizesse dentro da sua casa o seu trabalhinho com computador, que antes não era possível, como já era há uns 20 anos nos Estados Unidos, por exemplo, né, que estão na vanguarda da tecnologia sempre, por várias razões e tudo. Então, acho que esse acúmulo de informações por um dedo ampliou os horizontes de quem cria, mas diluiu a possibilidade de se fazer um movimento, que muitas vezes, pensemos num movimento maravilhoso como os festivais da Record, que estavam em volta daquela turma magnífica até hoje, do Lobo, Chico, os maiores do mundo, né? Milton. Era uma coisa que cada um, o Chico concentrava um Rio de Janeiro, levando informações de São Paulo, que é onde ele nasceu, ele concentrava um Rio de Janeiro sem crítica, como são os livros do Chico, são maravilhosos, esse último dele é lindo. Ele consegue olhar o Rio de Janeiro quase destroçado de um lado, mas que é um Rio de Janeiro que apresenta coisas incríveis, vivas e tal, né? Então, acho que isso, ele concentrava um volume de informações que permitia a ele, mais um ou dois, a formação de um negócio vertical. Hoje está espalhado. Um cara dá um ligão para o outro, outro manda um negócio, compartilha, e você vai tendo essa gama de informações que vão ficando meio numa turma grande, que talvez não propicie tanta formação, né? E também citamos, né, Augusto, pessoas que não aparecem em todas as gerações. Um Milton Nascimento tinha que vir de Minas, o Barroco, a Minas sem longe do mar. A Fernanda Montenegro falou uma coisa linda. Falou assim, se você quer conhecer o Brasil, você tem que conhecer Minas Gerais. E isso é uma frase muito maravilhosa, só podia vir dela. Fechado entre montanhas, o ferro, como diria o Drummond, nas montanhas. Isso tudo plasma uma geração, né? E que desembocou no Clube da Esquina, mas era pouca gente também, Augusto. Hoje tudo parece que é muita gente junta. E esses movimentos talvez apareçam com... O Vinícius falou uma vez, a música popular é uma planície, onde aparecem algumas montanhas, vez ou outra. O Tom Jobim, o Chico Buarque, Gil, e vai por aí. Talvez essa planície agora seja mais extensa, propiciando menos montanhas. Vou na viagem do Vinícius. Vande, qual é o legado aí que deixou a Vanguarda Paulista? Como é que você pontua assim, o movimento que você participou ativamente? Ah, bacana, Augusto. Você pergunta coisas que eu tenho facilidade de refletir, porque tive ali dentro mesmo. É verdade. Uma das coisas, um dos legados mais legais, a meu ver, é que nenhum de nós. ah, o Arrigo com o dodecafonismo, quem não se lembrar, procura dodecafônico. Ele tinha, então, uma coisa menos usual, e ele estudou também música, obviamente, e tal, mas nós todos éramos muito intuitivos, mesmo com o conhecimento musical que tínhamos, formal, a gente não usava praticamente. Então a gente ia em Moreira da Silva, Macalé, Noel Rosa, Mutantes, Beatles, claro, festivais da Record, essa monte de coisa linda, que tudo, a maioria surgiu com uma qualidade impressionante, mas de forma intuitiva. Os caras aprendiam música nos conservatórios, com o tio, mas não precisava cursar a universidade.
A maioria das vezes a universidade não equipa o cara para fazer uma coisa grandiosa. Ela dá um caminho estético, ético. Eu fiz faculdade de música, eu posso dizer. Então, mas não que ali você vai sair um compositor maravilhoso de música popular. O Cartola não sabia nem cifra, muito menos o Cartola, que fez aquelas melodias, aquelas composições que, como pode, Dorival Caymmi, falando das bases da coisa toda, né? Então, a Vanguarda Paulista, me escapei um pouquinho do assunto, ela não apresentava algo que o sujeito que ia nos ver falava, isso aí eu não consigo fazer. Como acontecia muitas vezes conosco, você ia ver o Milton cantar, falava, não, velho, eu não vou cantar. Depois de ver o Milton, não é possível cantar como Elis Regina, não é possível tocar como Hermeto Pascoal. Nós éramos pessoas simples, como somos até hoje. A gente tocava normal, juntava as mixarias, como dizia meu pai, e fizemos esse movimento. Mas não tinha nenhum gênio entre nós. Você vê, um Lonnie Gordon na guitarra, que morreu recentemente, é bom citar o nome desse gênio, era um cara. Não que nós não tivéssemos grandes guitarristas. O nosso guitarrista, o Mário Manga, é um grande músico, um guitarrista nobre. Tocou conosco nesse lançamento, Augusto, o Baldo, eu vou falando um pouco dos músicos, o Baldo Versolato, que toca com o Roberto Carlos, tocou na Mantiqueira, tocou com o Calbi até o final. A presença do Baldo, por exemplo, é uma maravilha. O cara toca barítono, flauta, clarinete, tem um humor maravilhoso. Tudo isso rolava na Vanguarda Paulista também. Era uma gandaia gostosa que o cara saía de lá. Foi o depoimento de um dos caras, que eu não me esqueci. Falou, Vânia, a gente sai do Premê dizendo assim, pô, que vontade de fazer música, eu posso fazer música. Né? Ao contrário de ver gênios que você fala, ih, velho, eu acho que sou musical, mas esses caras são bons demais, eu nunca vou fazer isso. Nós quebramos um pouquinho aí, sobretudo o Premê, que era avacalhado, errava, para, vamos começar de novo. Então a pessoa fala, é mesmo, por que eu não posso fazer isso? Por que levar tão a sério a vida? O que não significa não caprichar e não tocar bem. Então, talvez, falando epidermicamente para você, esse desgoverno, né? O Picasso falava, aprenda a técnica para depois você desobedecê-la. Na devida proporção do gênio, nós fazíamos mais ou menos isso. Né? Desconstrói a técnica para você poder criar algo novo.